Olá, como será amanhã? Essa será a nossa meditação em cima dessa pergunta. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração de Vida. E o meu desejo, mais uma vez, é que você venha a ser abençoado com essa meditação. Parece que a maioria das nossas preocupações estão no amanhã. As preocupações, elas estão agora, no agora. Mas, na verdade, são as preocupações do amanhã. Quando o povo judeu estava a um passo de entrar na Terra Prometida, pois eles tinham saído então do Egito, 40 anos no deserto, e agora eles estão a um passo, faltando pouco tempo para que eles possam entrar na Terra Prometida. Moisés então, ele está com 120 anos de idade e muito próximo da sua morte. Moisés ele não entrou na Terra Prometida, mas como ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim, então ele reúne Josué, o povo, transmite para Josué toda a liderança e ele diz algo interessante. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Esse povo, meus irmãos, está para entrar na Terra Prometida, mas não apenas estão para entrar na Terra Prometida, mas uma nova fase eles estão por entrar também. Uma nova fase. Sabe, essa terra, ela precisava ser conquistada. Havia muitos povos ali, povos que tinham grandes exércitos fortificados, povos até gigantes que haviam naquele lugar. Então agora eles entram em uma nova fase, e uma fase agora de conquista. O amanhã, ele pode trazer coisas novas e desafios novos também para nós. Qualquer pessoa pode ficar nervosa diante do novo, diante da expectativa do novo. Muitas vezes em nossas vidas, começamos uma nova fase. Algumas dessas fases são por opção. Optamos por começar algo novo. Mas outras fases, na verdade, elas começam por uma imposição da vida. Coisas que acontecem em nossa vida, como o que está acontecendo nesses dias com a Covid-19. Certamente o mundo vai reagir agora de uma forma diferente. Algo novo aconteceu e vivemos uma realidade que nunca havíamos vivido antes, pelo menos a nossa geração. E o novo tempo, ele sempre traz consigo uma expectativa que pode nos deixar um pouco nervosos. Então, as coisas novas, então elas podem nos deixar nervosos. Bom, o primeiro desafio de Josué, depois então que Moisés ele morre, então agora toda a liderança está sobre Josué. Então o primeiro desafio de Josué, e não apenas de Josué, mas de todo o povo judeu, era diante da natureza. Não era um desafio diante de homens, de inimigos, mas diante da natureza. Pois agora eles, para entrar na Terra Prometida e para começar essa conquista, eles precisam atravessar o Rio Jordão. E nessa época que eles estão ali, o Rio Jordão ele transbordava
e a Bíblia diz que ele transbordava nas suas duas margens. Então aquele rio ficava realmente muito difícil de se atravessar e não havia nenhuma ponte para fazer essa travessia. E não era uma travessia de algumas pessoas, mas de muitas pessoas, muitas milhares, centenas de milhares de pessoas que tinham que atravessar. Então esse era o novo, era um desafio, algo que realmente aquela geração, ou grande maioria daquela geração, não tinha vivido. A pergunta de todos era: como vamos atravessar? Como é que a gente vai passar para o outro lado? Josué, então, dirigido por Deus, disse ao povo judeu, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Glória a Deus. Qual é a palavra de hoje para a sua vida, meu irmão? Amanhã o Senhor fará maravilha em sua vida. Por isso o título dessa meditação: como será amanhã? Mas amanhã o Senhor fará maravilhas em sua vida. Por que Josué tinha tanta certeza disso? Bom, em primeiro lugar, por aquilo que tinha ouvido da voz do homem de Deus chamado Moisés, que por Deus falou algo que nós já lemos, mas vamos ler outra vez. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Essa palavra estava viva e latejando dentro deste homem de Deus. Deus vai adiante, era isso que ele sabia. Então, como será o amanhã? O amanhã será de maravilhas, porque Deus vai adiante de nós. É Deus quem vai fazer as maravilhas acontecer. Então isso estava dentro do coração desse homem. E seja para abrir as águas do Jordão, como o Senhor fez lá no mar. Só que isso já fazia 40 anos que havia acontecido. Mas Josué, que passou pelo mar, que viu aquele milagre, ele não tinha esquecido daquilo que o Senhor fez. Sabe, uma recomendação bíblica para nós traz à memória aquilo que dá esperança. Sabe, meus irmãos queridos, certamente Deus já fez alguma coisa na sua vida. Com certeza alguma bênção, alguma provisão de Deus já veio sobre você. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Josué sabia que Deus poderia parar aquelas águas, fazerem eles atravessarem aquele Jordão, porque eles tinham atravessado o mar. Se eles atravessaram o mar, o que era um rio para esse Deus Todo-Poderoso? Então Deus vai adiante, seja para parar as águas do Rio Jordão, seja para derrubar as muralhas que tinham pela frente, seja para vencer os exércitos inimigos, as cidades fortificadas, todos os gigantes que haviam no caminho. O Senhor vai à frente, o Senhor vai à frente. Só havia uma condição de Deus para fazer essas maravilhas. Uma condição. Vamos ler novamente. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Meus irmãos queridos, Deus dá um tempo para nós buscarmos a nossa santificação. E a nossa santificação é algo muito importante. Por que Deus pede a nossa santificação? Por aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu quero ver o Senhor, a mão do Senhor, as maravilhas do Senhor,
eu preciso me santificar, eu não posso me dar ao pecado, eu não posso me entregar ao pecado, eu preciso buscar satisfação, dizer não às coisas erradas, dizer não ao pecado e buscar essa santificação para que o Senhor, então, faça maravilhas no meio de nós. O povo se santificou. Ele obedeceu aquilo que foi dito através de Josué, e o povo se santificou, e Deus parou as águas do Jordão, e fez o povo atravessar aquele Jordão a seco também. Todas aquelas centenas de milhares de pessoas atravessaram o Jordão, porque Deus fez as águas pararem. O grande desafio era diante da natureza, mas não importa se o desafio é diante da natureza, é diante dos inimigos, é diante de Satanás, é diante dos homens, seja qual for o desafio que está no nosso amanhã, Deus vai à frente e Ele pode fazer as maravilhas. Por isso, nos convém buscar a nossa santificação em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque cada dia a sua santificação, meu irmão e minha irmã, pois amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida. Como será amanhã? A resposta é maravilhoso, maravilhoso, porque aquele que faz maravilhas tornará o nosso amanhã maravilhoso. Josué capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo diz assim: pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Não deixe essa palavra sair de dentro de você. Saiba que é o Deus que falou isso para aquele povo, é o mesmo Deus que está presente em nossas vidas, e é o mesmo Deus que está falando que vai conosco, que está conosco. Jesus disse isso para nós. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, como será amanhã? Será maravilhoso. Pode confiar. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, como é bom saber que o Senhor é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez com que o maná caísse do céu, com que a rocha, Senhor Deus amado, vertesse água, Senhor Deus querido. O Senhor é o mesmo que mandou, Senhor Deus querido, as codornizes para alimentar o povo, Senhor Deus, no deserto. Senhor Deus Todo-Poderoso e bendito, o Senhor é o mesmo que abriu o Jordão, Senhor Deus, fez com que aquelas águas parassem para que o seu povo passasse. Realmente o Senhor fez maravilhas, mas o Senhor é um Deus que continua fazendo maravilhas, e eu peço que essa maravilha seja feita na vida desses meus irmãos que estão ouvindo e assistindo essa meditação. Pai amado, fortaleça o coração deste meu irmão, fortaleça a fé desta minha irmã, Senhor Deus amado, para que assim eles possam, Senhor Deus, ver as suas maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos e agradecemos, bom Deus. Amém. Amém. Como será o seu amanhã? Maravilhoso. Glória a Deus. Meu desejo é que Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço a você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.